Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, um conteúdo aqui essencial para tirar dúvidas, esclarecimento e trazer conhecimento para todos, né? Nós vamos tirar dúvida aqui sobre um dos benefícios mais pedidos e mais indeferidos no INSS, tá? Exatamente isso, né? Todo segurado, quando precisa do INSS, de cara vai direto para esse benefício que é o de incapacidade temporária. Muitas pessoas não sabem, tá, como é que funciona, o que é realmente esse benefício, qual o tempo ele perdura, o que é necessário para você conseguir esse benefício, quanto tempo dura esse benefício, por exemplo, o prazo para você receber depois, né, que é concedido o benefício. Quer dizer, nós vamos falar tudo aqui sobre o auxílio doença, né, que é mais conhecido, né, por esse nome, porque depois da reforma da Previdência mudou para incapacidade temporária. A partir da legislação atual, né, que assegura que não é mais necessário uma avaliação médica pelo INSS para conceder o benefício, o que passa a ser exigido é uma avaliação documental que comprove a doença do segurado, com base em laudos, atestados médicos, relatórios, históricos cirúrgicos, tá? Realizados aí essa perícia pelo INSS. Nesses casos, quando o INSS não consegue marcar uma perícia para você, por exemplo, no prazo de 30 dias, você pode receber esse benefício sem a necessidade de uma perícia presencial pelo prazo de 90 dias, tá? Pode ser prorrogado por mais 90. Nós vamos falar de prorrogação. Essa prorrogação, nesse caso sem perícia, só pode ser feita uma vez, tá? Caso você necessite de mais tempo, vai ter que passar por uma perícia presencial. Quantas contribuições, né, exigem, né, para o auxílio doença? Bom, mais comum é 12 pagamentos, né, que seria 12 contribuições. É preciso que todo trabalhador tenha feito essas contribuições para o INSS para ter direito a esse benefício de incapacidade temporária. Então, se uma pessoa começou, vamos dar como exemplo aqui, em 1º de março agora, ela começou a contribuir para o INSS e continuar contribuindo por 12 meses, ela vai cumprir essa carência em 1 do 3, né, em 1 de março de 2024, exatamente esses 12 meses. Tá necessário. Agora existem doenças que não é necessário essa carência. E no caso também, por exemplo, de um acidente ou de uma doença ocupacional. Vocês estão vendo como é interessante, né? O auxílio doença, o código 31, ele significa que o benefício ele foi concedido de uma natureza ou um acidente que não foi relacionado, por exemplo, ao trabalho. Pode ter sido uma hora de lazer com a família, pode ter sido num dia de folga dentro de casa. Já o código 91, ele significa para o INSS que sim, esse benefício ele tem causa, né, acidente ou doença contraída devido ao trabalho desse segurado, tá? Então tem muita diferença. Quando a doença é ocupacional ou a lesão é ocupacional, esse segurado ele não tem perdas, ele continua tendo aí os seus direitos trabalhistas no caso, tá? Todos garantidos, tá? No código 31, ele tem sim, por exemplo, o salário, né? Ele não tem uma perda muito grande, ele continua recebendo uma média de 90 a 91% aí do que recebia, por exemplo, se estivesse trabalhando na ativa, né? Quanto tempo dura esse benefício de incapacidade temporária? Para quem trabalha sob regime de CLT, né? São os 15 primeiros dias de afastamento que dão direito, por exemplo, a você entrar, né, com um pedido de auxílio doença dentro do INSS. Nesses casos, nós já explicamos em alguns outros vídeos, esses 15 dias não precisam ser corridos, tá? Muita gente não sabe disso. Você pode ter um afastamento de 7 dias e retornar ao trabalho, ter o problema novamente, né? Por exemplo, uma doença que deixou 7 dias afastado, você teve uma melhora, retornou a trabalhar e essa doença ela retorna, impossibilitando a sua incapacidade, você precisa se afastar novamente. Então, não interessa nesses 15 dias quantos afastamentos você tenha, desde que esse período não ultrapasse 60 dias, tá? Todos esses atestados que você pode ter para juntar esses 15 dias, eles têm que estar dentro do período de 60 dias e o CID, né, ser o mesmo, a doença ser a mesma, tá? Não é preciso você pegar um atestado 15 dias completo para poder aí ter direito ao benefício. E no caso aí de afastamento, né, o INSS passa a custear, né, fica responsável pelo pagamento do seu benefício e nesses casos, quem está empregado, o contrato fica suspenso, tá? Enquanto perdurar o recebimento de benefício no INSS. Bom, mas como nós falamos, quem precisa, por exemplo, de uma prorrogação, como faz, né? A solicitação de prorrogação, ela pode ser feita pelo segurado que não considerar que ainda não está em condições de retornar ao trabalho, né?
Esse requerimento ele pode ser feito 15 dias antes, tá, do término aí do auxílio doença. Como você sabe esse término? Quando você recebe a carta de concessão do benefício, ela tem que ter uma sigla chamada DCB, tá? Significa data de cessação do benefício. Caso não tenha uma data de cessação, esse período, né, ele vai valer por 120 dias, quer dizer, 4 meses você vai receber o benefício. 15 dias antes de encerrar esses 120 dias, se você ainda não está em condições de retornar para a sua empresa, você pode fazer o pedido de prorrogação através do portal Meu INSS, que nós sempre falamos aqui que é uma ferramenta essencial para todo segurado, tá? Você consegue resolver isso sem sair da sua casa. E todos os serviços do INSS praticamente estão disponíveis dentro do portal. Então é uma coisa assim muito boa e interessante para o segurado, porque do seu smartphone, que todo mundo tem, carrega para tudo quanto é lugar, em alguns minutos você resolve problemas que antigamente você praticamente perdia o dia inteiro para resolver, né, dentro de uma agência do INSS. E hoje você tem essa facilidade na palma da sua mão. Caso você não saiba como fazer o cadastro, como funciona o portal, nós temos um vídeo aqui no canal que nós explicamos aí de uma maneira muito simples como você fazer a instalação, o que é necessário e como funciona o portal. Vale a pena você conferir, tá? Bom, alguns requisitos para receber auxílio doença, né? Esse segurado ele deve aí ter para o INSS comprovar a sua incapacidade, tá? Primeiro, estar incapacitado para o trabalho, ter atestado e laudo, tá? Esse atestado e laudo é por conta própria, tá bom? Quer dizer, não é o INSS que vai lhe fornecer, você tem que passar por um médico, estar na qualidade de segurado, né? Que é as 12 contribuições que nós falamos no começo do vídeo, né? E fazer a marcação da perícia para comprovar a sua situação de saúde, no caso dentro do INSS. O auxílio doença ele pode ser convertido em aposentadoria por invalidez, pessoal, de uma forma automática. É um pouco difícil, tá? Você pode dar entrada no INSS e dependendo da gravidade da sua situação, você pedir um auxílio doença, mas a doença ou a lesão ela é tão grave e o perito detectar isso no momento da perícia, ele pode te aposentar por invalidez. É muito difícil acontecer isso no INSS, tá? Os peritos geralmente não fazem isso, não fazem essa conversão, não dão a aposentadoria por invalidez assim. E muitas vezes, né, esse segurado realmente ele está totalmente incapacitado para a sua função, para qualquer outro tipo de função, está ali na frente do perito, né, essa condição e o perito não reconhece. Agora, por exemplo, existem doenças, né, psiquiátricas, ó. Nós vamos falar de doenças psiquiátricas que aposentam, né? E tem o CID também da doença. São doenças conhecidas do INSS, tá? Elas não exigem carência, tá bom? Então, se você está passando por um problema como esse, você pode aí, no caso, pedir, né, o auxílio doença sem carência e pode até aposentar. O F20, né, que é a esquizofrenia. O F33, que é o transtorno depressivo recorrente. O F31 é transtorno afetivo bipolar. O F32 é episódios depressivos, tá? Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, aos alcoólatras, né? E o F29, que é uma psicose não orgânica, não especializada, tá? Especificada. Pessoal, eu não sou médico, tá? Eu peguei esse texto com relação a essas doenças psiquiátricas, porque nós sempre vemos aqui, temos perguntas aqui no canal com relação a isso. Então é muito importante você saber, tá? A prorrogação, como nós falamos, você pode pedir também por 3 vezes, tá? Essa que você já está recebendo o benefício. Quando nós falamos no início do vídeo do benefício sem a perícia, você prorroga uma vez sem a perícia. Nesse caso não, nesse caso você já está recebendo o auxílio doença e precisa prorrogar porque ainda não se recuperou. Esse pedido de prorrogação ele pode ser feito 3 vezes. É necessário passar pela perícia para que o perito comprove que ainda há necessidade de você ficar afastado, tá, pessoal? Existe diferença entre o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez? Bom, a aposentadoria por invalidez, né, essa pode ser concedida na primeira perícia, né, nos casos que nós falamos, ou muitas vezes você vai conseguir somente essa conversão quando for para a Justiça Federal, tá? E a diferença entre esses dois benefícios principal é que o auxílio doença você passa muito mais por perícias. No máximo a cada 6 meses você vai estar sendo convocado aí para passar por perícia no INSS.
Ou a aposentadoria por invalidez, ela também está sendo chamada, mas não é com a constância que tem, por exemplo, aí o auxílio-doença, que você precisa renovar toda a documentação, né? Porque cada perícia que você passar, você precisa levar documentos atualizados, tá? Você, por exemplo, 90 dias afastado, né? Sem perícia, e você vai passar pela perícia presencial, esses documentos que você apresentou no INSS para conseguir esse benefício por 90 dias, eles já não servem mais. Você precisa retornar ao médico e pedir para ele atualizar as datas, tá? Isso vale muito no momento da perícia, e laudos, documentação desatualizada ou faltante é motivo de indeferimento de benefícios dentro do INSS, tá? Nós sempre falamos aqui que é uma das dicas mais importantes que nós trazemos aqui no canal. Agora tem um problema, se você perder o prazo, né, você terá que fazer uma solicitação de um novo benefício, tá? Por isso é muito importante também os seus dados cadastrais estarem atualizados, que você pode fazer através do portal Meu INSS, porque caso o INSS entre em contato com você, mande uma carta e o endereço, você não está mais naquele endereço, tente ligar para você, não existe, não está mais com o número de telefone. Tudo isso vai fazer com que você, que tem 30 dias, por exemplo, para dar uma resposta para o INSS, perder esse prazo. E aí você tem que novamente fazer uma nova solicitação de um novo benefício, tá? O benefício ele só vai ser pago, pessoal, não adianta tentar burlar, né, como muita gente às vezes faz, né? Existem algumas pessoas que tentam sempre conseguir as coisas de uma maneira assim, vamos colocar, desonestas, né? Você, por exemplo, tentar conseguir um benefício através de documentos falsos, né? Não é divulgado, mas tem muita gente que tenta isso. Tem pessoas que na hora da perícia, né, fingem ter uma doença, e o perito, ele sabe, pessoal, ele é médico, ele sabe como constatar, ele sabe quais são os sintomas das doenças, né? Então não adianta, é perda de tempo. Muito melhor, né, como a maioria, né, ser honesto, falar a verdade, né? Na hora da perícia, procure não chegar atrasado. Quando o perito perguntar qual é o problema, fale somente da doença que está incapacitando para você desempenhar o seu papel dentro do mercado de trabalho. Você pode ter 10 doenças, mas é uma só que vai ser considerada como incapacitante, tá? Nesses casos, o perito não é seu amigo, não trate de problemas particulares seu com o perito, porque existe um padrão que esse perito utiliza nas perícias. Caso você tire ele desse padrão, ele vai se irritar com você, vai querer que você saia da sala o mais rápido possível e ainda vai indeferir o seu benefício. Agora, doenças que aposentam, nós falamos de doenças psiquiátricas. Agora existem doenças, né, comuns também que aposentam, tá? Essas listas que nós vamos apresentar aqui, elas já são conhecidas no INSS, na Justiça. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal específico falando sobre doenças que aposentam. Aqui nós estamos dando uma geral sobre o benefício, mas nesse vídeo, né, doenças que aposentam, você vai ter ali tudo especificado e explicado, tá? Bom, a doença de Parkinson, a tuberculose ativa, a alienação mental, a nefropatia grave, a síndrome da deficiência imunológica, que é a AIDS, tá? A esclerose múltipla, a hanseníase. Dá uma verificada nesse vídeo que eu falei para você, que você vai ter mais detalhes. Existe uma lista que já está mais ou menos em 20 doenças, tá? Que realmente elas não necessitam de carência e elas aposentam, tá? Muitos casos aí já conseguiram aposentadoria dentro do INSS e dentro da Justiça, tá bom? Quando seus direitos não são respeitados no INSS, né? Isso acontece muito, infelizmente, né? Você paga o INSS por um momento aí, no caso que você sofreu um acidente ou uma lesão, para continuar tendo condições de sustentar a sua família, tocar a sua vida em frente, e na hora que você precisa, né, de algo que você pagou, né, não é uma casa de caridade, você encontra diversos problemas, diversas dificuldades e muito menos uma negativa para tudo aquilo que você tem direito. Nesses casos, procurar a Justiça, tá? Você tem que ter no mínimo uma negativa do INSS para poder procurar a Justiça Federal. Você não pode ir direto na Justiça Federal querendo abrir um processo contra o INSS sem ter uma negativa. Um processo judicial, ele é estressante, ele é cansativo, demora de 18 a 24 meses, em média, tá? Pode sair um pouco antes em algumas regiões do país, nós já explicamos também. E outra, você vai passar por perícia judicial. Muito importante a documentação ser específica, tá? Que comprove realmente a necessidade
a sua incapacidade dentro do processo judicial, porque além do juiz avaliar, o perito judicial também vai verificar essa documentação e fazer uma comparação com a avaliação que ele vai fazer no seu corpo. Ele vai verificar se realmente você está com problema ou não. Então, quanto mais atualizada, demonstrando o seu estado de saúde, melhor, tá? Isso pode contar aí que você tem uma sentença favorável dentro da justiça que garanta o seu benefício, tá? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, como nós falamos, diversos vídeos, né? Não só esse de doenças que aposentam, mas para todos os tipos de problema no INSS, nós temos aqui demonstrado caminhos e soluções para os segurados que são nossos companheiros aqui, todos os dias estão conosco, conseguirem resolver os seus problemas. Eu espero que você também seja uma dessas pessoas que participe aqui conosco no canal. Se gostou do nosso trabalho, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos diários que têm o objetivo de ajudar, de trazer caminhos, de tirar dúvidas e principal, conhecimento, né? Isso é tudo para se resolver qualquer condição, qualquer coisa que você tenha na vida, tá? Então você só tem a ganhar, se inscrever, ativar o sininho, tá? É de graça, não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família, com muita paz, amor, harmonia, saúde, prosperidade, tá? E alegria, né, pessoal? O mundo tá ficando chato, né? As pessoas estão falando coisas aí que não tem nada a ver uma com a outra, né? E nós somos obrigados a viver, né? A lidar com isso. Como eu falei também, né? Não quer lidar com isso? Muda de planeta, né? Não tem outro jeito. Mas é isso aí, vamos pedir a Deus aí paciência, né, discernimento, para continuar levando as coisas, né, da melhor maneira que nós pudermos, tá? Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.